Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software. E nesta videoaula nós vamos falar sobre revisão de código. O professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho, usa óculos de armação retangular preta, camisa polo cinza clara e casaco bege, calça jeans escura e tênis marrom. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico. Ao fundo, puffs verdes e azuis e uma parede amadeirada. Os slides aparecem em uma tela cheia ou à direita do docente como efeitos gráficos em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: revisão de código. Bom, esse assunto tem uma relação com o da videoaula anterior, que era de programação pareada. Naquela videoaula, nós vimos que dois programadores eles podem trabalhar em conjunto na hora de elaborar o código, de programar. Enquanto um programa, o outro fica revisando, fica acompanhando. Essa técnica de revisão de código, ela é um pouco diferente, né, obviamente, e ela se refere a um programador programa, codifica, e depois que ele programou, ele pede para um outro revisar, certo? Então, um programador fez e ele envia para um outro revisar. Esse outro que vai revisar, ele vai revisar na sua própria estação de trabalho, tá? Então, isso não é feito em conjunto. Ambas as técnicas podem ser usadas ao mesmo tempo. Então, um par programa e esse par programou vai enviar para um outro revisar. Elas não precisam ser usadas em conjunto e nem separadamente. É uma questão de se decidir se quer fazer apenas uma, apenas outra ou ambas, ok? Bom, mas falando especificamente da revisão de código, então nós vamos chamar de autor e revisor. O autor é quem faz e o revisor é quem revisa. No slide intitulado Revisão de Código, as informações. Uma das práticas mais importantes para garantir a médio e longo prazo a saúde da base de código de um sistema. Todo código desenvolvido por um desenvolvedor, o autor, tem que ser em seguida analisado por pelo menos um outro desenvolvedor, o revisor. Novo slide com as informações. Estabelece-se um diálogo entre autor do código e revisor. O revisor pode adicionar comentários no código sob revisão, procurando esclarecer dúvidas, sugerindo melhorias, indicando bugs, etc. O autor pode modificar sua implementação para atender a alguma sugestão do revisor que ele achou procedente. Ou ele pode replicar e justificar que não faz sentido. No final, o código deve ser aprovado pelo revisor. A palavra diálogo está destacada em vermelho. Ah, Essa revisão ela é feita por meio de um diálogo, certo? Então, o revisor ele vai fazer comentários a respeito do código que ele está revisando para o autor, que pode responder, e aí o revisor responde novamente, enfim, pode ficar num bate-volta, até que finalmente o revisor pode aprovar aquele código. O revisor ele precisa então aprovar o código que ele está revisando. E o revisor ele pode colocar apenas dúvidas, comentários, até que no final ele aprove o código. No slide intitulado Uso da revisão de código à informação. Ela é hoje adotada por várias empresas que desenvolvem software. Em seguida, um gráfico de barras horizontais azuis, com o título: No seu trabalho, você usa revisão de código? O gráfico se baseia em uma pesquisa realizada pelo Stack Overflow Survey em 2019, com um total de 70.390 respostas. O eixo horizontal representa a porcentagem de respostas, com as marcações 0, 20, 40, 60 e 80%. O eixo vertical apresenta 3 categorias de respostas com as seguintes porcentagens. Sim, porque eu sou instruído a fazer isso, 7,6%. Sim, porque eu acho que agrega valor, 68,8%.
não 23,6%. Ah, ela é adotada, essa técnica é adotada hoje por várias empresas que desenvolvem software. Por exemplo, né, esse gráfico aí ele mostra uma pesquisa que foi feita em 2019 e contou com mais de 70 mil respostas perguntando se no seu trabalho você usa revisão de código. E quase 70% das respostas foram sim, eu uso porque eu acho que agrega valor. E teve mais 7% que disse sim, eu uso porque eu sou instruído a fazer isso, né? Faço porque me mandaram. E apenas 23% disseram que não faço revisão de código, né? Então, ah, um número considerável aí, né? Quase 80% faz revisão de código, dos quais a grande maioria faz porque acha que é importante. Novo slide intitulado Motivação da revisão de código e com a informação. Estudo de Bacelli e Bird, 2013, com 873 desenvolvedores e testadores da Microsoft. Abaixo há um gráfico de barras horizontais azuis, com o título Motivações para revisão de código. O gráfico se baseia em uma pesquisa realizada com 873 desenvolvedores e testadores da Microsoft. O eixo horizontal representa a quantidade de respostas com as seguintes marcações: 0, 200, 400, 600 e 800. O eixo vertical apresenta 4 categorias de respostas, com as respectivas quantidades: detectar bugs, 683; melhorar o código, 680; soluções alternativas, 501; transferir conhecimento, 333. É, E por que faz, né? Qual a motivação? Um outro estudo, nesse caso com 873 desenvolvedores e testadores da Microsoft apenas, um estudo realizado em 2013, mostra que a maioria, né, 683 respostas, eh, dos 873, 683 fazem para detectar bugs, detectar problemas no código. 680 para melhorar o código, ou seja, tem gente que faz para mais do que um motivo, né? Para detectar bugs, para melhorar o código, para encontrar soluções alternativas, ou seja, não está errado, mas eu quero encontrar uma solução melhor. E para transferir conhecimento. Então, além de encontrar bugs, além de encontrar soluções alternativas, quem está revisando está aprendendo. Em novo slide, o título: O que tratar na revisão de código e os tópicos. Bugs em geral. Código mais complexo do que o necessário. Código que usa um algoritmo e ou estrutura de dados menos eficiente. Código que viola princípios de projeto. Código que viola a arquitetura de camadas do sistema. Código que não trata exceções e erros. Código com code smells. Otimizações prematuras. Ausência de testes. Mas o que pode ser tratado na revisão de código? O gráfico anterior já mostrou, né? Por exemplo, encontrar bugs em geral, que foi uma das principais motivações. Mas é muita coisa que pode ser tratado na revisão de código, como mostra esse slide aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é só metade, tem um outro slide ali na frente com mais uma lista de um monte de coisa que pode ser tratado na revisão de código. Além dos bugs em geral, por exemplo, encontrar código mais complexo do que o necessário. O revisor, ele pode encontrar um código que está funcionando, mas que é mais complexo do que o necessário. E aí ele pode sugerir para o programador fazer um código mais simples. Vejam que são coisas que o programador, o copiloto na programação pareada também poderia ter identificado. Tá? Então, é uma outra forma de pegar problemas parecidos da programação pareada. Então, identificar, por exemplo, ausências de testes, código que não trata exceções e erros. Então, muita coisa pode ser pego na revisão de código. Novo slide com mais tópicos. Ausência de documentação, principalmente aquela mais relevante. Falhas de segurança ou privacidade. Problemas de desempenho. Problemas de usabilidade com o usuário.
Uso inadequado ou subótimo de APIs. Uso de bibliotecas ou frameworks não autorizados. Problemas relacionados com alocação de memória dinâmica. Problemas relacionados com programação concorrente. Código com problemas de layout ou indentação. Código que viola convenções de nome. E mais aqui, mais uma lista de possíveis coisas que podem serem identificadas durante a revisão de código, né? Falhas de segurança e privacidade. Deixa eu pegar a caneta aqui. Falhas de segurança e privacidade. Código que viola a convenção de nome, uma questão de qualidade da nomenclatura, da forma dos padrões que estão sendo usados. Uso de bibliotecas ou frameworks que não são autorizados dentro daquela organização. Enfim, como eu comentei, muitas coisas que o revisor pode identificar. Problemas que são direcionados a um bug ou não necessariamente, mas que atrapalham a qualidade do código. Bom, para que uma revisão funcione adequadamente, existem algumas recomendações para os revisores, tanto para os revisores quanto para os autores, mas principalmente para os revisores. Então, por exemplo, o objetivo da revisão é detectar problemas inequívocos no código submetido. Ou seja, um problema que você tem certeza que exista e não propor alternativas que não tenham vantagens claras. Então, se você ficar na dúvida, você não vai propor. Se você é um revisor, se você tem dúvidas, você não fala nada, tá? Mas se você tiver certeza, aí sim você vai falar. Evitar comentários subjetivos e relacionados a estilos pessoais. Então, você como um revisor, você também não vai ficar usando comentários que sejam subjetivos. Você precisa ser objetivo e também você não vai ficar usando o seu estilo pessoal para pedir para ele mudar alguma coisa só por uma questão de estilo pessoal. Ser sempre educado e profissional, obviamente, nunca usar palavras ofensivas, sarcásticas ou irônicas nos seus comentários, claro. Restringir comentários ao código que foi submetido, então é o código que está sendo revisado, que é o objeto da revisão. Você não vai fazer comentários tratando de outros assuntos de cunho pessoal ou de outras questões, mesmo que relacionados à profissão, mas que não é relacionado àquele código propriamente dito. No slide, as recomendações para revisores. 1. O objetivo da revisão é detectar problemas equívocos no código submetido e não propor alternativas que não tenham vantagens claras e inequívocas. 2. Evitar comentários subjetivos e relacionados a estilos pessoais. 3. Ser sempre educado e profissional, nunca usar palavras ofensivas, sarcásticas ou ironias. 4. Restringir comentários ao código que foi submetido e evitar tratar de assuntos pessoais ou de outras questões. Ao ler a primeira recomendação, o professor circula em verde a palavra inequívocos. Novo slide com mais recomendações. 5. Faça perguntas e não julgamentos. 6. Se tiver feito um comentário errado ou sem sentido, reconheça o seu erro e agradeça. 7. Sempre que for esclarecedor, referencie a documentação interna ou externa ao projeto. 8. Se achar que o código submetido possui um nível de qualidade superior, elogie-o. Quando você tiver alguma dúvida em relação àquele código, você vai fazer perguntas e não fazer julgamentos a respeito do código que você tem dúvida. Se tiver feito um comentário, se você fizer um comentário e perceber que o seu comentário era errado ou sem sentido, você precisa reconhecer o seu erro e agradecer pela resposta da pessoa quando você percebeu que você errou. Sempre que for esclarecedor, se você perceber a importância, referencie uma documentação, né? Se você está explicando alguma coisa e perceber que é melhor referenciar uma documentação, referencie essa documentação. Se achar que o código submetido possui um nível de qualidade alta, vamos elogiar esse código, né? Em vez de você só apontar os problemas, também vamos elogiar.
Em novo slide, a continuação das recomendações. 10. Se necessário, use imagens/screenshots para explicar sua dúvida. 11. Justifique seus comentários se a motivação não for clara ou se o autor do código for um desenvolvedor júnior. 12. Sempre que razoável, use o pronome nós em vez você para mostrar que autor e revisor estão trabalhando juntos. 13. Se houver uma divergência muito forte em relação ao código submetido ou se a troca de comentários não convergir para aprová-lo, tente agendar uma reunião excepcional com o autor para expor sua visão e buscarem um consenso. Se necessário, use imagens, screenshots para explicar uma dúvida. Justifique seus comentários se a motivação não for clara ou se o autor do código for um desenvolvedor júnior. Então, perceba se o seu interlocutor precisa de um comentário mais detalhado, mais motivado. E sempre que razoável, use o pronome nós em vez de você, para você deixar claro que você está no mesmo barco que ele, que vocês estão trabalhando juntos, né, e que você não está, que a responsabilidade não é só dele. E por fim, se houver uma divergência muito forte e vocês não estiverem chegando num acordo, considere a hipótese de marcar uma reunião para você expor a sua visão e tentarem encontrar um consenso, mas considere isso como situações excepcionais, tá? A ideia é que elas não sejam frequentes. Novo slide com as recomendações para autores. Não leve a revisão para o lado pessoal e nunca imagine que o revisor está julgando sua competência. Submeta para revisão trechos pequenos de código caso queiram uma resposta rápida e mais proveitosa dos revisores. Um trecho de código para revisão deve ter no máximo 200 linhas de código. Software Engineering at Google. Peça a um programador para revisar 20 linhas de código. Ele encontrará 7 problemas. Peça para ele revisar 500 linhas e ele encontrará 0 problemas. Hayes Stanford, Twitter 2021. Bom, do lado do autor, se você é o autor, você precisa entender que a revisão não deve ser levada para o lado pessoal, né? E nunca imaginar que o revisor está fazendo isso julgando a sua competência. Além disso, você deve, como autor, submeter para revisões trechos pequenos do código e não ficar juntando muita coisa e submeter um pacotão de código para revisão. Principalmente se você realmente quer uma resposta rápida e mais proveitosa dos revisores. Como uma heurística, um trecho de código para revisão deveria ter no máximo 200 linhas de código. Mais do que isso já fica complicado, né? E aí tem uma citação de uma pessoa no Twitter, de 2021, que ele diz: peça a um programador para revisar 20 linhas de código e ele encontrará 7 problemas. Peça para ele revisar 500 linhas de código e ele encontrará 0 problemas. Justamente é uma citação, uma frase engraçada que diz que enquanto a pessoa está revisando pouca coisa, ele vai encontrar vários problemas ali, mas se ele tiver que revisar muita coisa, ele vai acabar não encontrando nada. Então, não vale a pena pedir muita coisa para ser revisada. O docente exibe novamente os slides intitulados O que tratar na revisão de código, com os tópicos descritos anteriormente. Uma caixa de texto laranja com a palavra automação escrita em branco sobrepõe os tópicos. Bom, e por fim, só para chamar a atenção que muitos dos problemas que são tratados em revisões de código podem ser automatizados, né? Então, dependendo do tipo de problema, por exemplo, problema de formatação, a gente pode usar ferramentas, né? Então, aqueles 2 slides cheios de problemas que a gente viu que dá para tratar na revisão do código, de fato, eles podem ser apoiados por ferramentas que fazem essas checagens automatizadas, né? Então, a revisão ela pode ser apoiada por ferramentas que seria realizado de forma mais rápida, inclusive com maior qualidade. Bom, é isso então. Aqui a referência de onde esse material foi, de onde eu me baseei para preparar esses slides.
Novo slide com a referência A Torres MT Valente, revisão de código. Uma breve introdução. engsoftmoderna.info/artigos/revisal-código.html. E, novamente, espero que vocês tenham, ah, aproveitado e se animado a trabalhar com revisão de código na vida ou na futura vida profissional de vocês. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.